Nós tivemos um papo de graça de sábado, 3 horas sobre isso aí. Sobre todos esses. Fazendo a viagem do Egito. Fizemos toda ela, começamos na Mesopotâmia, fomos ao Egito, mostramos todos esses mitos que parecem com a história de Jesus. Chegamos a Mitra, entre os romanos, o deus dos escravos, que também se tornou a grande divindade dos soldados das legiões romanas. Eles usam, o que eles mais usam, o History Channel, é esse Mitra. Mitra. Aí também a gente foi à Índia, para Krishna. Para todo esse pessoal, pegamos o panteão todo. E a pergunta era essa, que essa pergunta eu estou ouvindo desde 1974, 73 ou 72. Antes de eu me converter, já me faziam essas perguntas. É velha, era do movimento hippie, é antiga, tá cheia de poeira. A pergunta é hippie. É hippie, é antiga. Mas o povo não cansa, eles pensam que estão descobrindo coisas novas. E ficam te perguntando por essa velharia cansativa. Mas bem, olha só, a conclusão simples é a seguinte: da ordem de Melquisedeque. É aquilo que o Don Richardson disse na década de 80. Ele escreveu um livro chamado O Fator Melquisedeque. Esse livro não é a minha tese sobre a ordem de Melquisedeque, é uma coisa muito mais ampla do que o Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque é o seguinte: o que ele conseguiu ver, o Don Richardson, é que, antropologicamente, havia em todas as culturas da Terra essa arquetipia, ou essa mitificação, em todas elas, praticamente falando. Então, qual foi a conclusão dele? Ele concluiu que Deus deixou, no arquetipia universal, no imaginário humano, justamente essa construção essencial está presente na compreensão, na esperança compartilhada de todos os homens. Bom, ele não levou isso para o inconsciente coletivo, nem para um monte de lugares onde eu levo naturalmente. Eu sei que os humanos se comunicam arquetipicamente. Não só os humanos, até primatas evoluídos se comunicam de maneira arquetípico-telepática. Eu não vou repetir aqui histórias para justificar exatamente o que eu estou dizendo, porque eu não tenho tempo, só tenho 12 minutos. E eu estou repetindo mais uma vez o que eu já falei milhares de vezes. Pois bem, até animais, até primatas, quanto mais humanos. Então Don Richardson chegou e a proposta do livro dele era essa. Deus espalhou por graça para que aonde chegue alguém pregando o Evangelho, já encontre o proto-evangelho plantado de maneira arquetipicamente mítica na alma universal. Essa foi a conclusão dele. Mas assim mesmo a igreja ainda tem que ir falar, porque se a igreja não falar, a ordem de Melquisedeque não está plantada como consciência de graça, de acolhimento e de redenção. Em todos esses mitos, o justo morre pelos injustos, para reconciliar e volta à vida, para esperançar a alma dos circunstantes. Só que Jesus não é um mito, companheiro. Jesus não é um mito. Essa história do Jesus, a história do Jesus mito, é para quem não estudou ainda quase nada. Olha, eu levei o Braulio e o Fernando comigo agora para visitar um lugar em Israel, no Mar da Galileia. Você vê como mito Jesus é. Chamado Magdala. Cidade de Maria Madalena. Sim. Entre Tiberíades e Tábara, Cafarnaum mais adiante, ali, Magdala. À beira do Mar da Galileia. Qual foi a coisa chocante de Magdala? É que aquela sinagoga de Magdala, que comprovadamente, arqueologicamente falando, é contemporânea de Jesus, estava ali nos dias de Maria Madalena, e são os arqueólogos judeus sérios fazendo essa constatação contra o próprio judaísmo. Qual foi a constatação principal? Contra. É que judeus e cristãos, 8 anos depois de Jesus, cultuavam juntos naquela sinagoga.
Olha, em 10 anos nenhum mito se cria, ainda mais contra a vontade política dos romanos, contra a vontade política dos judeus, contra a vontade religiosa dos sacerdotes, contra toda a divulgação a respeito daquele embusteiro. Foi assim que ele foi tratado no final, pelas autoridades religiosas. Para um mito se desenvolver em condições favoráveis, isso demora décadas e décadas para começar a ganhar configurações divinas. Para chegar no nível de judeu e cristão, os antagônicos e os outros que teriam tido só 8 anos de gravidez espiritual, se reunirem num lugar onde, do ponto de vista global, era um lugar antagônico a Jesus, e 8 anos depois estão os antagonistas e os discípulos juntos, chamando de meu Senhor. Naquele ambiente da Galileia, apenas 8 anos depois, esse nome. Aí vem um cara me dizer que nós estamos falando de um mito, só porque você não encontrou o pinto de Jesus, como tem o de Rasputin, barba vermelha. Ou porque Jesus não deixou um pedaço de cabelo para você, ou para quem quer que seja. Pelo amor de Deus, não se exige dos geradores das principais sabedorias do mundo esse nível de historicidade. Exceto de Jesus. Jesus é muito cobrado o tempo disso. todo. O tempo todo. O Ninguém tempo todo. pede esses tipos de... Ninguém pede documento. Não, o tempo todo é cansativo, é coisa ocidental. Vamos lá. Antes de se converter, que você teve essa informação desses mitos, Caio, você chegou a questionar? Você não viajou nessa em momento algum? Não. A minha ignorância era culta demais. Porque, eu tive uma avó legal, um pai da pesada. Nossa casa era uma casa cheia de reflexão, de história, de informação, de lógica, de raciocínio. Não, nunca consegui ter essas crises. Não, eu nunca consegui.